A pergunta se necessário raspar os pelos pubianos tem respostas positivas e negativas. Os defensores desse procedimento consideram necessário para qualquer garota sexualmente ativa, arrumada e consciente de si mesma, pois a ausência de pelos ajuda a evitar o mau cheiro e o desenvolvimento de patógenos na região da virilha. Os oponentes da depilação acreditam que a área íntima deve estar no estado mais natural possível, pois a depilação em si ameaça cortar a pele delicada, causar pelos encravados e irritações. Muitas mulheres preferem depilar os pelos pubianos contraindicacões para a depilação. De todos os métodos usados para se livrar dos pelos indesejáveis, a depilação clássica e a que tem menos contraindicacões. Elas são, por exemplo, as seguintes: danos à pele, cortes, microtraumas, erupções cutâneias, na área a ser depilada, a presença de papilomas na região da virilha, pele hipersensível e propensa a irritações, problemas de coagulação sanguínea. De acordo com alguns dermatologistas, se você usar uma lâmina de barbear com muita frequência nessa área íntima, poderá ter efeitos negativos, como infecção por molusco contagioso cervical da área inguinal, como resultado de infecção viral por meio de microcortes. O aparecimento de um condiloma agudo, inchaço e espinhas avermelhadas na área pubiana após a depilação, com aparência bastante inestética, e espinhas vermelhas são uma consequência frequente da depilação na área íntima. Pelos encravados sob a pele, aumento da taxa de crescimento e da densidade dos pelos. Além disso, muitas meninas têm uma pele lisa na região pubiana que se mantém por um período muito curto, depois aparece uma barba. Por fazer inestética, e a depilação tem de ser repetida a cada 2 dias. Preparação para a depilação. Para que o procedimento seja fácil, eficaz e sem consequências desagradáveis para a pele, é necessário se preparar bem para ele. Vaporizar a epiderme na área tratada, escolher a máquina certa, bem como os meios antes e depois da depilação. Escolha de um produto para barbear e pós-barba. O uso de produtos especiais para depilação feminina, com a indicação Woman no rótulo. E muito importante para a qualidade do resultado do procedimento, pois eles são capazes de evitar mais irritação da pele na área do biquíni. A escolha não se limita apenas aos cremes comuns, as marcas de cosméticos oferecem espumas, géis e óleos para a pele delicada das áreas íntimas. Esses são ajudantes e devem formar uma espuma abundante, que facilitar o deslizamento da lâmina de barbear e evitar acortes. Importante, e melhor não usar sabonete, pois ele causa ressecamento da pele. E igualmente importante escolher o produto cosmético certo, que é aplicado na área tratada depois que você termina de raspar os pelos pubianos. Eles podem ser géis, mais comumente usados, tanto por homens quanto por mulheres. Textura leve e suave, penetram rapidamente, sem deixar vestígios na pele, refrescam-na e hidratam-na, geralmente tem cheiro de mentol, bálsamos, acalmam a derme, acrescentando hidratação e frescor, bons para resfriar áreas danificadas, colônias, locões, devido ao teor de álcool, desinfetam e secam bem a pele, mas nem sempre tem um odor agradável, e emulsões, as preparações mais caras, a textura leve e envolvente desses produtos nutre ativamente e hidrata profundamente, regenerando a camada superior das células, óleos, árvore do chá, menta, alecrim, de sementes de uva, ajudam a eliminar a irritação, acalmam e cuidam da pele. Produtos para mulheres antes e depois do barbear. Escolhendo um tiro, os dermatologistas recomendam unanimemente que a barba seja feita somente com lâminas de barbear especiais para mulheres, pois elas são projetadas para seguir os contornos do corpo. Portanto, essas lâminas estão em melhor contato com a camada superior da pele e cortam melhor os pelos. Os fabricantes produzem aparelhos de barbear seguros, adequados para uso nas áreas mais delicadas, com um mínimo de 3 lâminas e equipados com uma almofada de gel ou tiras amaciantes. Há uma grande variedade de máquinas de barbear femininas para escolher. Algumas mulheres preferem modelos elétricos com cacetes intercambiáveis para uma pele mais suave e menos irritação. Observe. E altamente indesejável usar lâminas de barbear na região pubiana, pois elas são projetadas mais para uma superfície plana, e não para a virilha. E ainda melhor usar máquinas masculinas, que são adaptadas às irregularidades do queixo e, portanto, menos traumáticas. Se nenhuma máquina for adequada para uma mulher, você deve prestar atenção a outras formas de depilação da zona íntima, cremes, fotodepilacal, sugaring. Técnica de depilação dos pelos pubianos.
para se livrar da vegetação na região pubiana com a ajuda de uma lâmina de barbear em casa da maneira mais confortável e eficaz possível. É necessário seguir a técnica do procedimento. Na fase preparatoria, que não dura mais do que uma dúzia de minutos, você deve vaporizar a pele em um banho quente ou ducha, o que também ajudará a reduzir as sensações dolorosas. As moças mais avançadas usam misturas de ervas esfoliantes para remover a camada morta da epiderme e reduzir o risco de pelos encravados. Informações adicionais. Se houver moitas extensas e não depiladas na área pubiana, é aconselhável apará-las primeiro com uma tesoura ou aparador para que a máquina não entupa e não fique cega. Antes de raspar todos os pelos, a área da virilha é aplicada com o produto de barbear escolhido para um deslizamento mais suave da máquina. Em seguida, a pele puxada suavemente para um melhor acabamento. A lâmina de barbear é umedecida com água morna. A regra principal de como raspar os pelos pubianos e trabalhar com a máquina suavemente, na direção do crescimento deles, de cima para baixo. Essa técnica ajudará a evitar irritação na delicada camada epidérmica. Se você usar a lâmina certa, não deve raspar a mesma área várias vezes, isso aumentar a probabilidade de irritação posterior. O mais importante na depilação da área pubiana é a precisão e a aderência à técnica depois que toda a superfície desejada tiver sido tratada, deve-se tomar cuidado para acalmar e aliviar a vermelhidão causada pelas lâminas, use qualquer produto pós-barba adequado. Essa etapa não deve ser ignorada, ela proporciona um efeito calmante incrível. Os cuidados necessários com a lâmina de barbear, se ela não for descartável, lave-a bem em água corrente para remover os pelos residuais e seque-a. Os dermatologistas dão algumas dicas sobre como depilar os pelos pubianos sem irritação, usar produtos de qualidade antes e depois da depilação, não se esqueça de molhar a superfície a ser tratada e a própria máquina, certifique-se de que as lâminas estejam sempre afiadas e limpas, lâminas cegas e sujas provocam crescimento de pelos. Cuidados com a pele após o barbear. Uma mulher que sabe como depilar adequadamente o pubis percebe que evitar os efeitos colaterais do procedimento ajudará a cuidar cuidadosamente da área tratada. Imediatamente após a depilação, um desinfetante deve ser aplicado à epiderme para evitar a entrada de micróbios nos microtraumas. No primeiro dia após a depilação, deve-se hidratar a pele da região pubiana 2 ou 3 vezes, usando meios especiais. Se você ainda não conseguiu raspar todos os pelos pubianos sem erupções cutâneias e irritações, é necessário escolher os cuidados certos com a pele nessa área para remover as consequências desagradáveis o mais rápido possível. Em tal situação, os produtos cosméticos com uma pequena proporção de hormônios na composição, por exemplo, creme ou pomada de hidrocortisona, podem ajudar. Esses medicamentos anti-inflamatórios devem ser aplicados nas áreas problemáticas, avermelhadas, imediatamente após o procedimento. A frequência recomendada de aplicação é de 1 a 2 vezes. Você também pode usar compressas ou locões de decocção de camomila, às quais pode adicionar sucessão, sálvia e outras ervas medicinais com efeito anti-inflamatório. Essa composição de medicamentos pode ser recomendada: aspirina, 2 comprimidos, triturados em pó, peróxido de hidrogênio, algumas gotas, e água limpa. Os componentes são misturados e a mistura resultante é aplicada na pele danificada da região pubiana por alguns minutos. A pomada de zinco combinada com comprimidos de levomicetin também pode ser usada contra irritações. O tempo de exposição dessa máscara é de 3 horas, após as quais ela deve ser lavada com água. Os primeiros socorros para a epiderme na zona íntima fornecerão pomadas e soluções como Pantenol, Amalavit, Rescue, Boro Plus, Miramistin, Chlorhexidine. As pomadas medicinais ajudarão a aliviar a irritação após a depilação porque as mulheres cada vez mais raspam completamente seus pelos pubianos ou aplicam um design íntimo da moda. Muitas o fazem por uma questão de higiene, outras apenas gostam da sensação de suavidade ou querem agradar seu parceiro. O principal nesse procedimento é escolher a lâmina de barbear correta, bem como os produtos antes e depois da depilação. Se tudo for feito corretamente, serão evitadas irritações na pele sensível do pubis.